a correção da nosso trabalho avaliativo, pessoal, exercício 3. O exercício 3, na realidade, eu acho que não é exercício 3, não. Só um pouquinho, é o exercício 4. O outro eu fiz até o 3. Exercício 4 é do Enem de 2017 PPL. Ele diz assim, em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico apresenta o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estenderá até o último dia 30. Pessoal, eu não vou fazer o gráfico, mas eu vou só mostrar aqui para a gente se localizar. Então, aqui é o meu lucro, o meu eixo Y é o lucro e o meu eixo X é o tempo. O gráfico faz isso aqui, pessoal. Aqui eu tenho menos 1000. Ou seja, aonde ele está cortando o eixo Y, é uma reta, eu já sei que a função é f de x é igual a x mais b. Se ele encostou aqui no eixo x, eu já sei que o meu b é menos 1000. Sem dó e sem piedade, preciso achar quem é o a. E esse f de x, na realidade, o problema não coloca como f de x, ele coloca como L de t. Por que t? Na realidade, ele não chama nem de x isso aqui, ele chama de t, porque é o lucro em relação a tempo. E aqui, pessoal, este ponto, ou seja, a raiz é 5. E a outra questão que ele me dá é um ponto bem aqui assim, ó. Este ponto, ele fala que o tempo é de 20 dias e o meu lucro é de 3.000. Legal. Então, olha só, pessoal. Eu quero achar quem é A. Eu já tenho B. Então, eu vou ter aqui, ó, AX menos 1000, porque o meu B é menos 1000. Olha ele cortando aqui. No lugar, o lucro, a gente já viu que o lucro é o eixo Y. Então, meu lucro é 3.000. Eu vou usar esse ponto, que é o ponto 20 e 300. Então, eu teria que meu L é 300. 300 não, desculpa, 3.000. 3.000. Então, meu L é 3.000. Igual, o meu X é exatamente 20. 20 vezes A dá 20A. Menos 1000. Pessoal, o 1000 está negativo, indo positivo, eu vou ter 4.000. O 20 passa dividindo, é igual a A. 4.000 por 20, ó, dá exatamente 200. Gente, o interessante é que assim, ó, esse gráfico é um gráfico crescente. Se ele é crescente, este A meu tem que ser positivo. A gente acabou de achar que é 200. Então, aqui a gente já achou aqui que L de T é igual a 200T, porque ele não está usando X, ele está usando T, menos 1000. Menos 1000. Esta é a função obtida a partir desse gráfico. Então, assim, a gente, primeiro que ele sabe que é crescente. Se ele é crescente, obrigatoriamente tem que ser positivo. E se ele corta no menos 1000, no eixo Y, no eixo das ordenadas, aqui eu tenho que ter menos 1000. Olha só, a letra A, você tem 20T, ok, é positivo. Mas você tem mais 3.000, o 3.000 ele não corta o eixo Y. Letra B, você tem 20T, ok, mais 4.000, piorou, ele está cortando aqui no menos 1000. Letra C, você tem L de T igual a 200T, não tem nada cortando, e na realidade esse gráfico encosta no eixo Y. E a última, que é a letra D, você tem L de T é igual a 200T menos 1000. Questão correta, letra D. D de Del. Número 5. O exercício 5, vocês estão vendo direitinho ou tem alguma coisa cortando? Então, ok. A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60. Perceba, eu não sei a idade de Joaquim, não sei a idade de Lúcio. Então, eu já estou enxergando aqui que Joaquim mais Lúcio é 60 anos. Legal. E olha o que ele diz. Sabendo que a idade de Joaquim, a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Gente, no trabalho estava escrito em português. Eu fui escrever em matemática. A idade de Joaquim mais Lúcio é 60. A idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Gente, aqui é um sistema pedindo para você fazer pelo método da substituição. Porque eu já tenho o J isolado. J para mim é 3L. Então eu venho aqui, ó, no lugar do J eu tenho 3L. Mais L é igual a 60. É 3L mais L, eu tenho aqui, ó, 4L. 4L é igual a 60. Pessoas, o 4 está multiplicando,
passa dividindo. L é igual a 60, dividido por 4. L é igual a 15. Legal! O L é igual a 15. Então eu acabo de achar que a idade do senhor Lúcio é 15. Gente, os dois juntos não era 60? Só diminui 60 menos 15. 60 menos 15, olha aqui, gente. 60 menos 15 é igual a 45 anos. Quem tem 45 anos? O seu Joaquim tem 45 anos. Simples assim. Número 6. A questão 6. Bom, aqui você tem como resposta a letra A. Número 6. A questão 6 diz assim: um caminhão carrega 5.000 pacotes de açúcar de 2,5 kg. Perceba que ele está contando a quantidade de pacotes. Então, eu vou chamar de x mais y. X mais y é igual a 5.000 pacotes. Somando o pacote de 2 quilos mais o pacote de 5 quilos, dá 5.000 pacotes. Ele não identifica quanto que vai carregar quanto. Não. Agora, olha a questão. Olha a questão. Ele diz assim, num total de 15.400 quilos. Opa! Agora ele está tratando de peso, 15.400 quilos. Então, agora eu vou somar o pacote de 2 quilos. Eu estou chamando que X é o pacote de 2 quilos, mas não faz diferença, tá? Você podia chamar ele de 5 quilos também, não teria problema. 2 quilos mais 5 quilos, que é o Y, é igual a 15.400. Simples assim, muito do simples. Bom, eu vou fazer esse número 5, eu fiz pelo método da substituição, porque ele já estava aqui isolado, ó. Esse aqui eu vou fazer pelo método da adição. Se eu vou fazer pelo método da adição, eu quero cancelar o x, eu quero zerar o x. Embaixo eu tenho 2x, aqui eu vou precisar de menos 2x. Vou multiplicar por menos 2. Então, eu teria aqui, ó, menos 2x, menos 2y, é igual a menos 10.000. E aqui de baixo eu só copio. 2x mais 5y é igual a 15.400. Olha, gente, que fácil. 2x menos 2x zerou. Menos 2y mais 5y, eu tenho 3y. Gente, eu tenho 15.400 menos 10.000, dá 5.400. 3 multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 5.400, dividido por 3. Legal! 5.400 dividido por 3 dá exatamente 1.800. Uma divisão exata. O que significa 1.800? Significa que esse caminhão está carregando 1.800 sacos de 5 quilos. Bom, se o total era 15, o total de sacos é 5.000, se 1.800 sacos é de 5 quilos, quantos sacos são de 2 quilos? É você pegar 5.000 e diminuir de 1.800. Quanto que vai dar? 3.200. Portanto, olha agora. 5 quilos é igual a 1.800 sacos. E 2 quilos, 3.200 sacos. Copiaram, pessoal? Ó, tá tudo bonitinho aqui, legível. Vou só pegar outra folhinha aqui pra gente continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Sem pressão. Ah, qual é a questão correta? Bom, essa aqui era uma questão aberta. Bom, número 7. A questão 7. Olha a questão 7, pessoal. A questão 7, ela fala de perímetro e ela trabalha os radicais. A questão 7, ele fala assim, encontra o perímetro das figuras que estão na mesma unidade de medida. Primeiro você tem um retângulo. Aqui você tem 3 raiz de 3. E aqui você tem 2 raiz de 3. Pessoal, qual a característica do retângulo? Os lados paralelos são iguais, os lados paralelos são iguais. Quando ele fala de perímetro,
Perímetro é a soma dos 4 lados, nesse caso aqui. Então, esse lado é 3 raiz de 3. Esse lado também é 3 raiz de 3. Os lados paralelos são iguais. Este lado é 2 raiz de 3. Este lado também é 2 raiz de 3. Poderia fazer direto? Claro que poderia. Perceba, gente, que todas as raízes é raiz de 3. Como as raízes são iguais, eu posso somar. 3 mais 3, 6. 7, 8, 9, 10. Opa, que eu coloquei 5, gente, é 3. Desculpa aí. Eu tenho 10 raiz de 3. Entenda, pessoal, você pode escrever isso aqui, ó. 10 vezes 3 elevado na meio. Por que 3 elevado na meio? 3 elevado na meio significa raiz, ok? É a mesma coisa. Bom, e o outro que nós temos é um triângulo. Tá aqui o triângulozinho. Você tem aqui raiz de 32, você tem raiz de 8 e você tem raiz de 18. Eu não posso somar, não posso falar que 18 mais 8 mais 32. Gente, de jeito nenhum. Eu tenho que fatorar. Então, eu vou usar aqui uma folha de rascunho pra gente fatorar. Ó, comigo. Fatorando 8 dá 2, 4, 2, 2, 2, 1. Perceba, este casal sai fora, vai ficar 2 raiz de 2, certo? 32. Dá por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como é uma raiz quadrada, fica de 2 em 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 2. Legal. E por último, 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O casal sai de casa, 3 raiz de 2. Então, gente, olha o que eu tenho. Raiz de 8 para mim é 2 raiz de 2. Mais raiz de 32, é 4 raiz de 2. Mais raiz de 18, 3 raiz de 2. Perceba que as raízes são iguais, todas elas raiz de 2. Então, eu posso somar a quantidade. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, eu tenho 9 raiz de 2. Então, olha só, pessoal. A primeira solução, o perímetro é 10 raiz de 3. A letra B, 9 raiz de 2, ok? Não esqueça que para você somar raízes, ou elas têm que estar com as raízes iguais, ou você precisa fatorar, como a gente fez aqui na letra A, elas tinham raízes iguais. Legal. Pessoal, a questão 8. A questão 8 diz assim, na equação 2px ao quadrado menos 3x menos 2 é igual a 0. Com P, ele está falando que P não é 0, é diferente de 0. Gente, ele está afirmando que a soma das raízes é 1/4. Aí ele quer saber o valor de P. Perceba, pessoal, ele está falando de soma. Eu tenho que partir para a fórmula da soma. A soma das raízes é menos B sobre A. É a soma das raízes. A soma ele já deu. Então, no lugar da soma, eu já coloco 1/4. É igual menos B. O meu B aqui é 3 negativo. O B, menos com menos, dá mais 3. Sobre A. Quem é o meu A? 2 dela. Não é 2. O meu A é tudo que está acompanhando x ao quadrado. Meu A é 2P. Bom, fazemos a multiplicação cruzada. 2 vezes 1 dá 2P. 3 vezes 4, 12. Passa dividindo, P é igual a 6. Perceba, gente. Se eu não soubesse que soma é menos B sobre A, se eu fico só com aquele negócio, Bhaskara, você não termina isso aqui. Você não faz. Simples assim, você não faz. Ok? Número 9. Essa também é uma questão aberta. A questão 9, ela diz assim. Nossa, a questão 9 também é bem simples. Dadas as raízes, ó a 9. Dada a equação 2x ao quadrado menos 5x mais c é igual a 0. Determine o valor do coeficiente c de maneira que o produto das raízes, poxa, produto c sobre a
E ele afirma que o produto é 5/4. Então, no lugar de P, a gente coloca 5/4. C, para mim, é o próprio C. O A, para mim, é 2. Pessoal, multiplicação cruzada. Eu tenho 2 vezes 5, 10. É igual a 4C. 4 está multiplicando, passa dividindo. 10/4 é igual a 6. Isso aqui já é resposta. Como é uma questão aberta, poderia dar sim. Só que a gente consegue simplificar. Ela vai dar exatamente C igual a 5/2. Gente, simples, fácil e sem crise. Só que muito necessário você saber fazer isso aqui. Questão 10. A questão 10. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. A questão 10. Na realidade, eu acho que dá para eu fazer por aqui mesmo. Olha a questão 10, pessoal. Vou pegar aqui, trocar a tinta. A questão 10 pede para você calcular 2,5 dízima periódica mais 0,63 dízima periódica. Gente, preste atenção, você não pode somar isso aqui não, gente. Para! Quando você tem dízima, você precisa, obrigatoriamente, a transformar em fração geratriz. As duas aqui são dízimas simples, então eu só vou ter sobre 9. 2,5, pessoal, olha o que eu tenho. Tenho apenas um período sobre 9. Aqui eu pego tudo que eu tenho, incluindo um período, que é 25, e diminui pelo que não é dízima. No caso aqui, que é o meu inteiro, 2. Mas, aqui, pessoal, como é 0, e são 2 elementos no período, você tem 9 e 9. Ok? E em cima é o próprio 63. Por que o próprio 63? Porque você tem 0, você vai ter 63 menos 0. É o próprio 63. Legal! 25 menos 9, aqui eu tenho 23, né? Então, eu tenho 23 sobre 9, mais 63 sobre 99. Gente, MMC valendo. E o meu MMC é 99. Olha aqui, ó. É o maior. 99 dividido por 9 dá 11. 11 vezes 23, porque 25 menos 22 dá 23. 11 vezes 23. 11 vezes 23 dá 253. Mais 99 dividido por 99 dá 63. 253 mais 63 é igual a 316 sobre 99. E aqui a gente termina a nossa soma. É isso aqui. Questão 10. Copiaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhul! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminou! Copiaram, tiraram foto. O importante é que tem que ter tudo isso que eu estou passando, tem que estar no caderno. Questão 11. A questão 11, nós temos assim, pessoal, ó. Questão 11 fala assim: ao fazer a divisão de dois números inteiros, Josimar obteve como solução o número 11. Ele obteve como solução 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a gente já viu que nós temos uma dízima periódica simples. Que eu tenho quantos números no período? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como é 0, é uma dízima simples, com 0, como inteiro, então aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4. Parei, posso deixar assim. Aí ele pergunta assim: determine os números da divisão feita por Josimar. Gente, ele quer os números da divisão feita por Josimar, ou seja, transformar isso aqui em fração. Acabei de transformar, difícil. Na última, pessoal, que é a questão 12, eu fiz tipo uma tabela. Aí eu escrevi números. Aí aqui eu escrevi menos 5 terços. Aqui eu escrevi raiz de 16. Raiz de 5. Menos 20 sobre 10. 0. E menos 1,7. Essa tabela. A
tabela era para ficar bonitinho, tá, pessoal? Separadinho. Mas eu escrevi também no enunciado. Aí aqui aqui eu escrevi N, ou seja, naturais. Alguns entenderam que esse N era de não, mas é de naturais. Inclusive tá aqui 3.N, naturais, certo? Aqui vem inteiros, tá escrito. Os inteiros, ele é representado com a letra Z, só para relembrar para vocês. E a terceira coluna vem racionais, escrito racionais, que você não pode esquecer que é representado pela letra Q. E por último vem os reais, que você não pode esquecer que é representado pela letra R. E eu queria que vocês marcassem, inclusive, eu dei o exemplo, menos 5/3, como é uma fração, ele é racional e real. Só que eu escrevi assim, escreva cada número e a classificação correspondente ao lado, começando pela raiz de 16. Olha o que eu escrevi, precisa colocar toda a classificação. Quem colocou raiz de 16 é igual a real, raiz de 5 é real, eu desconsiderei. A gente sabe que todos esses aqui são reais, então, desconsiderado. Precisa colocar todas as classificações. E eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo do menos 5/3. Apesar de estar aqui, eu escrevi lá, eu fiz porque você não estava conseguindo anotar. Eu escrevi assim, ó, menos 5/3. Aí você escreve aqui, ó. No caso aqui, você poderia colocar o símbolo. Se você lembra que o símbolo do racional é Q, você poderia colocar Q e R. Só isso já estava bom para mim. Mas se você não lembra, você poderia escrever racionais do jeito que eu escrevi, né? Como exemplo para vocês. E reais. Aí agora você ia fazer com a raiz de 16, depois faz com a raiz de 5 e etc. Mas, então olha só. Quem que é a raiz de 16? Gente, a raiz de 16 é 4. O que é 4? 4 é um número natural, 4 é um número inteiro, 4 é um número racional e 4 é um número real. Se você fosse escrever, você escreveria assim, ó. Não tem espaço aqui, né? Raiz de 16 é igual natural. Você poderia escrever natural, inteiro, racional e real. Dá pra ver direitinho? Dá. Você poderia escrever isso. Raiz de 5. Gente, raiz de 5 não é exata. Raiz de 5, ele é irracional, só que eu não tenho irracional aqui. Eu só tenho real. Então, a raiz de 5... você poderia só escrever reais. E o único que é só real é a raiz de 5, em relação a essa tabela. 20/10. Gente, o que é 20/10? É menos 2. Menos porque eu tenho menos 20. Menos 2 não é natural. Natural são números positivos. Menos 2 é número inteiro. Menos 2 é racional. Menos 2 é real. Você poderia escrever aqui, ó, que 20/10, que é menos 2, ó, é igual a inteiro, racional e real. Aqui eu estou colocando símbolos porque eu tô sem espaço. 0, gente, 0 é natural, inteiro, racional e real. Aí você escreveria aqui, ó, 0 é igual natural, inteiro, racional e real. Poderia escrever, se você não conseguia marcar na sua tabela. E menos 1,7. Menos 1,7 não é natural, mesmo que é negativo, né? Então aqui já descartou. Ele não é inteiro, é um número quebrado, é 1, e também não é inteiro. Então ele é racional e real. Você poderia escrever menos 1,7, racional e real. E aí, gostaram? Valeu? Gente, matemática é muito lindo. Nossa, é sempre um prazer. Bons estudos para vocês. Corrija no caderno. De novo eu falando. Corrija no caderno. Sucesso.